para a terceira sessão da nossa série Devolve a Minha Vida. Vamos resgatar a identidade e nos libertar das prisões emocionais. Isaías 61, o Senhor nos fala que Jesus foi ungido para libertar os cativos, para quebrar as prisões, para trazer vida e nos deixar prontos para andar e caminhar com Ele em liberdade. E nessa sessão eu quero estar junto com você, motivando o seu espírito, enchendo você de esperança para que você saia dos cativeiros e você entre na dimensão do espírito, sendo tudo aquilo que Ele determinou para você. Vamos juntos! Estamos aqui e vamos lá, pegue seu caderno, pegue sua caneta. Vamos, se você está no carro, continue ouvindo com atenção, cuidado, por favor, né? Se você está caminhando pela rua, vamos juntos onde você estiver, coloque aí nos comentários, ative o sininho para você receber a próxima sessão, mande para quem você entende que precisa. Gente, será que tem alguém nessa vida que não tem uma dor emocional? Será que tem alguém nessa vida que não tem um sabotador emocional dentro de si? Será que tem alguém nessa vida que nunca foi rejeitado, humilhado, preso e não conseguiu significar isso de forma poderosa em Deus? Então faça isso, envia para aqueles que você conhece também. Vamos lá, capítulo 3, se você tiver o livro, abra o livro Eu e as Pessoas. Olha, eu quero falar para vocês como é que eu faço com os grupos que eu acompanho quando eu faço as mentorias do Devolve a Minha Vida. Nós lemos o capítulo, relemos o capítulo, depois a gente pede para que cada pessoa sublinhe no capítulo, separe aquilo que identificou ao momento que a pessoa está vivendo ou que já viveu. A partir de que as pessoas identificam, elas sublinham, elas vão se perguntar: o que isso tem a ver com a minha história? O que isso tem a ver com a minha vida? Por que é que isso chegou ao meu coração? O que está resolvido? O que não está resolvido aqui? O que eu já deixei o Espírito Santo trazer luz e clarear as trevas que há em mim? Ou o que eu quis esconder? Ou consciente ou inconscientemente eu escondi do Senhor, não querendo tocar, sabe? Não, agora não quero mexer com isso agora. Então, é tempo de restaurar, é tempo de se libertar. Romanos 12:2 diz que nós precisamos não nos conformar com este tempo. O que nós estamos vivendo neste tempo que não é bom? Que nós estamos nos conformando. Ah, deixa estar assim, essa situação não vai mudar. Ah, não, eu nunca consegui mesmo. O que nós estamos nos conformando? E deixando estar como não deve estar. Eu quero convidar você a transformar a sua mente pela renovação da palavra de Deus e que você viva verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para você. O capítulo 3 é Eu e as Pessoas. E eu escrevo aqui, sorrindo até, dizendo que como seria bom se a gente não tivesse que prestar contas para ninguém, se a gente não tivesse que caminhar com ninguém, se a gente pudesse fazer tudo sozinho, sem depender de ninguém. Não sei você, mas em certo tempo da minha vida, andar com as pessoas era muito complicado para mim, porque eu tinha um ritmo frenético, ou porque eu tinha uma forma de pensar e eu ainda não tinha um sentimento poderoso em prática na minha vida, que é a empatia. O amor ao próximo não era tão evidente dentro de mim. Isso fazia com que eu fosse eliminando pessoas da minha vida. É mais fácil eliminar pessoas do que amá-las e conviver com elas. É mais fácil eliminar pessoas do que nos submetermos a elas. É mais fácil dizer que nós preferimos andar sozinhos do que assumir que nós precisamos prestar conta, que nós precisamos de ouvir conselhos, que nós precisamos andar em conjunto. Gênesis capítulo 2, no verso 18 diz: não é bom que o homem esteja só. E aqui eu quero transferir para homem e mulher. Não é bom que nenhum de nós estejamos só. Nós vamos ter o nosso tempo de solitude. Sim, aqui está escrito, solitude é uma coisa, solidão é outra. A pessoa que tem o sentimento de solidão dentro dela, ela pode estar rodeada de pessoas e ela se sente só. Mas quem tem solitude,
ama estar com pessoas, gosta, se propõe a estar com pessoas, mas também gosta de ter o seu momento individual, e isso é saudável, isso é muito bom. Eu estou animada com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, eu estou animada com aquilo que Deus está fazendo aqui, e cada vez que eu trago, que eu faço uma mentoria, que eu faço um acompanhamento individual com alguém através do livro Devolve Minha Vida, o Senhor vai me dando mais entendimento, mais clareza, e o ambiente, o que eu sinto dentro de mim, realmente é um ambiente de transformação, e eu declaro que esse ambiente também alcance você e onde você está. Amém? Então vamos lá. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que nós sejamos individualistas, não é bom que a gente se desvalorize, não é bom que a gente ande em comparação, tudo isso falado nos capítulos anteriores. Mas aqui eu quero deixar algo que está na página 47, se você tem o livro você pode abrir. E diz assim, olha, lá no 4º parágrafo: nós fomos criados por Deus para dominar, para nos relacionar diretamente com Ele, sem medo, sem reservas, vivendo uma vida plena e sem maldade, sem impurezas, sem malícias. Vamos lá. Será que você é uma das pessoas que se relacionou com outras pessoas e teve uma frustração, uma desilusão e por causa disso você deixou de se relacionar com Deus? Eu quero te dizer que quando nós deixamos de nos relacionar com Deus ou nunca nos relacionamos com Ele, nos relacionar com as pessoas vai se tornar um desafio muito maior. E quando nós nos relacionamos com Deus, Deus vai colocar em nós o fruto do seu Espírito, que é a tolerância, a paciência, a longanimidade, a bondade, a lealdade, a fidelidade, o amor próprio, porque nas relações muitas pessoas vão querer arrancar de nós o nosso valor, o nosso amor próprio, mas quando isso está definido em Deus, nós não vamos permitir que o outro arranque de nós. E nós não vamos buscar o outro apenas com interesse naquilo que ele pode nos dar. Isso é muito sério. Quantas vezes você se relaciona com as pessoas só por aquilo que elas podem te dar? E aí, o que nós temos para dar com Deus, para Deus? Se Ele é dono de todas as coisas, será que o relacionamento de Deus conosco é por aquilo que nós podemos dar a Ele? Não. É exatamente por aquilo que somos, seus filhos amados, criatura de Deus. E é isso que faz com que nós também tenhamos acesso a outras pessoas. Não é apenas por aquilo que elas podem nos dar. Isso também fala de valor. Nós valorizamos, como no capítulo 2 a gente diz, nós valorizamos as pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. Tem uma passagem na Bíblia que diz que um homem pobre salvou uma cidade. E todos estavam à procura de quem tinha poder, renome, mas foi o conselho de um homem pobre, talvez até, não sei, quem sabe com pouco estudo, mas com uma sabedoria que vem de Deus. Então, quando eu me relaciono com o outro, quando eu me proponho a andar em grupo, eu preciso saber que o relacionamento é uma via de mão dupla. Eu dou, mas eu também recebo. Eu não posso ser aquela que só quer ensinar. Isso é muito chato, isso é muito ruim andar com pessoas assim. Gente que só quer ensinar. Só ele que sabe. Só ele que já viveu experiências. Não. Ai, que horrível. Não. Preciso saber que você que está aí, que vai escrever no comentário, que vai deixar a sua história, que vai partilhar com alguém. Eu preciso saber que você tem algo importante a me ensinar. A sua história de vida, ela é complexa e completa. E ela tem algo a distribuir a outros. E o Senhor nos fez para sermos seus. E se eu sou de Deus, eu também preciso me relacionar com Ele. Eu preciso saber o que Ele quer a meu respeito. Eu preciso parar para ouvi-lo. Como são as suas orações? Como é que você se relaciona com o Espírito Santo? Ele é apenas o seu ouvinte? Em que você o busca, derrama tudo, despeja tudo lá e fala, ó, tchau, vou embora. Aí você toma as suas próprias decisões, você faz tudo do seu jeito e você diz, mas eu orei. Aí um dia o Senhor pode dizer para você, mas você não ouviu a minha resposta.
Você fez o que estava no seu coração. Forte isso, né? Nos relacionar com o outro é parar para ouvir, ouvir de verdade, ouvir com ouvidos de ouvir. Ouvir para pensar sobre isso. Eu preciso ouvir a Deus, pensar sobre o que Deus fala, eu preciso conhecer a Bíblia, pensar sobre o que a Bíblia fala, eu preciso transformar o meu comportamento pela renovação da minha mente através da palavra de Deus. Nós estamos em 2025 e nós vivemos o boom da pandemia e da era digital, do ano de 2019 até aqui. Já são 6 anos, um ciclo da era digital muito, muito latente, onde nós estivemos com todo mundo e com ninguém ao mesmo tempo. Onde nós nos relacionamos com pessoas que nós nunca vimos e com as de perto nós não sabíamos e não sabemos conversar. Não sabemos estar. Preferimos reuniões online do que um ambiente presencial. Eu amo quando as pessoas me convidam para ministrar nas suas igrejas, ou quando eu vou fazer alguma palestra ou alguma conferência. Eu amo o finalzinho, a chegada quando eu vou abraçar as pessoas, eu olho no olho, o final quando as pessoas vêm dizer o que aquilo significou para elas. Isso é tão maravilhoso, isso é tão importante. Mas Joyce, há dias que a gente não quer nada. É verdade. Há dias que nós queremos a solitude, não a solidão. Há dias que nós vamos querer estar mais intro, mas isso não pode durar muito tempo. Você não pode permitir que isso seja uma prática corriqueira no seu dia a dia. Você precisa de pessoas. Você precisa saber que aquilo que você está construindo, você pode ir até mais rápido sozinha, mas talvez você não vá tão longe, ou sozinho. Porque talvez você não vai ter força para continuar. Mas se você tiver uma equipe com você, se você tiver pessoas com você, se você partilhar com pessoas, isso vai fazer com que você vá adiante. Lembrando de sempre observar que Deus nos deu domínio sobre todas as coisas. Isso está nele e Ele nos presenteou através do seu Santo Espírito. Eu não suporto, eu não aguento. Você tem domínio próprio, você suporta sim. Você aguenta, vamos lá, força. Declare, eu pertenço a Deus e ao seu plano maravilhoso. O mal que está sobre mim, sobre a minha terra, não é plano de Deus. Eu rejeito a maldade. Nós sabemos que Deus permitiu na sua palavra que muitos acontecimentos difíceis viessem sobre o povo, mas o desejo dele não é o mal. O desejo dele é o bem e que nós amemos a Ele acima de tudo. Amemos a nós mesmos. E a partir do amor que nós temos a nós vamos desejar que as pessoas vivam o que nós vivemos. Então nós vamos amar. Nós vamos amar a partir daquilo que a gente ama em nós. Não sei se eu me faço entender, mas isso é tão poderoso agora. Eu quero que isso vá direto à sua mente, direto ao seu coração. Eu preciso amar a Deus sobre tudo. Eu preciso amar a Deus mais do que minha casa. Eu preciso amar a Deus mais do que meu carro. Eu preciso amar a Deus mais do que o anel que eu ganhei de presente. Eu preciso amar a Deus mais do que as roupas que eu visto. Eu preciso amar a Deus mais do que a beleza que eu tenho e a vida que está em mim. Eu preciso amar Deus mais do que eu amo meu marido. Eu preciso amar a Deus mais do que eu amo os meus filhos. Porque se eu amar a Deus acima de todas essas coisas não vão me prender. Eu não vou ficar presa porque o meu sócio fez algo que me prejudicou. Não, eu amo a Deus acima dele. Então tá tudo certo. Ele é filho de Deus, ou criatura de Deus, e Deus vai se ver com ele. A justiça quem faz é o Senhor. Eu continuo amando a Deus. Eu continuo não estando sozinha. Meu marido me deixou, minha esposa me largou. Eu continuo não estando sozinho. Eu quero lembrar vocês de Noemi, uma mulher que tinha marido e filhos e noras. E essa mulher perdeu o marido e os filhos num espaço muito curto de tempo. E isso fala para nós sobre andar com Deus, andar com pessoas. Ela se viu desolada, mas ela entendeu que ela ainda tinha um Deus. E que Deus estava com ela. No momento da dúvida dela, houve uma nora que a lembrou que ela não estava sozinha.
Então, andar em comunidade, andar com o outro, fala sobre no dia mal a gente ter alguém que pega na nossa mão. Ontem eu escutei o meu marido falando para alguém pelo telefone e ele disse assim, é isso, há dias que nós não estamos bem. Há dias que eu tô mais alegre e a minha esposa tá mais triste, eu vou lá e animo a minha esposa. Há dias que a minha esposa tá triste e eu tô mais alegre, eu vou lá, e ela vem e me anima. Então, andar sozinho é perigoso. Nós precisamos nos submeter a outras pessoas. Olha, lá na página 49 diz assim, ó, a passagem do capítulo 2 do livro de Gênesis na Bíblia Sagrada fala sobre não ser bom que o homem fique sozinho. Mas talvez você possa dizer, eu não estou sozinha. Eu tenho um gato, eu tenho um cãozinho, eu tenho um ginásio, eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho minhas pessoas que me seguem no Instagram, não estou sozinho. Mas deixa eu te dizer, nós precisamos entender que a criação do homem foi a penúltima obra das mãos de Deus. Toda a terra estava formada e depois então foi criado um lugar especial, o Jardim do Éden. E esse lugar Deus criou para colocar o homem ali, para que ele vivesse no meio de tudo aquilo que Deus fez e dominasse sobre todas as coisas. Eu quero falar agora sobre dominar sobre coisas e não sobre pessoas. E agora? Talvez quem está me assistindo possa ser um governador, talvez quem esteja me assistindo possa ser um líder ministerial. E eu quero te dizer uma coisa, Deus nunca te chamou para dominar pessoas, Ele te chamou para dominar sobre coisas, porém, Ele te chamou para referenciar pessoas. É completamente diferente de dominar. Referenciar pessoas é se tornar alguém digno para ser seguido. Jesus nunca dominou sobre ninguém, Ele nunca se impôs, Ele nunca se colocou como algo que era obrigatório. Pelo contrário, Ele nem se ofereceu. Ele se ofereceu por amor a Deus. Mas a nós Ele dizia, olha, vem, olha eu aqui como eu sou bom. Não. Ele disse, o meu Pai é bom e eu amo meu Pai. E porque eu amo meu Pai, eu cumpro a vontade dele. As pessoas olhavam aquilo, se constrangiam com tamanha obediência e elas então se submetiam àquilo para o qual o Senhor foi chamado. Né? Então, dominar sobre coisas gente, eu vou passar agora a ser uma carpinteira. Então, meu querido, eu preciso dominar sobre isso, eu preciso estudar, eu preciso ter isso na minha mão, eu preciso ser o melhor, eu preciso que isso corresponda, eu vou ser escritora. Então, eu tenho que me dedicar. Por que eu estou fazendo a série aqui? Porque o Senhor me deu, é um objeto, é algo que o Senhor me deu para referenciar. Então, eu preciso me dedicar e dominar. Quem vai servir quem aqui? Eu vou servir o livro ou o livro vai me servir? O livro vai me servir. Quem vai dominar? As coisas vão me dominar ou eu vou dominar as coisas? Porque muitas pessoas são dominadas pelo dinheiro, dominadas pela comida, dominadas pela vestimenta, dominadas pelos desejos sexuais desenfreados, dominados por tantas outras coisas. Mas Deus não te fez para ser dominado. Deus te fez para dominar. Domine sobre todas as coisas. Por que eu preciso do outro? A minha falha, eu vou precisar dizer para alguém, olha, eu falhei nessa parte. Eu quero ser perdoado, eu quero pedir perdão. Ó, a máquina do café, gente, ó. E ela nos serve, não somos nós que servimos a máquina. Olha lá, ela está se lavando sozinha. Esse processo dela é o processo de se lavar. Para que quando eu for tirar outro café, ela me sirva com excelência. Então, quando eu domino sobre as coisas, elas precisam me servir. Se eu estou servindo as coisas, então tem alguma coisa errada. Pessoas, eu e as pessoas, eu não posso querer que as pessoas me sirvam. Eu preciso servir. Eu preciso servir. Se alguém me servir, será o retrato de honra, de bondade, de misericórdia, de amor. Mas esse não pode ser o meu desejo, a minha intenção. Eu não posso querer que meu marido me sirva. Eu não posso exigir que os meus filhos me sirvam. Eu preciso referenciar. E a partir dessa referência, eles vão olhar e eles vão
querer entrar neste mesmo lugar, assim como eu desejo estar perto de Cristo, fazer o que Cristo fez, né? Nunca vou me comparar nem perto ao meu Jesus, jamais, mas eu preciso dele, sem ele eu não vou a lugar nenhum. Como você está hoje? Você está preferindo andar sozinho? Nessa era louca digital, onde você fecha a porta e o mundo se abre diante dos seus olhos? Ou você ainda está amando pessoas? Você precisa amar pessoas, cuidar de pessoas. Para eu me relacionar bem com o outro, preciso saber lidar primeiro com as minhas emoções. Capítulo 3, na página 51. Primeiro, eu preciso lidar com as minhas emoções. Eu preciso superar traumas. Eu preciso aprender a servir. Eu preciso não responsabilizar as pessoas pelas coisas que eu vivi no passado. Eu preciso me livrar da ira que está dentro de mim. Quantas mães e pais, né, colocam sobre a vida dos filhos um peso que não é deles. Porque estão irados com o que viveram na sua infância. E querem obrigar a que seus filhos vivam a mesma coisa ou até pior. Não transferir para o outro aquilo que é responsabilidade minha, não transicionar para o outro o feito de outras pessoas. Não confio mais em ninguém, não confio em pessoas, porque me traiu, porque, olha, nem todo mundo é igual, deixa eu te lembrar. Ei, mas também nem todo mundo é perfeito, tá tudo certo. Nós vamos nos aperfeiçoando, mas para isso nós vamos ter que aceitar as nossas fraquezas e as fraquezas dos outros. Eu ouvi um vídeo esses dias que disse assim, olha, alguém que roubou alguma coisa pode não ser um ladrão. Isso é forte, porque talvez a pessoa não é um ladrão. Aquele roubo daquele dia pode ter sido um grito de desespero, mas ela não é ladra, não tem mau caráter. Aí se eu julgo a pessoa por causa de um comportamento, eu preciso observar a sequência de comportamentos. Então, dentro da sequência de comportamentos, eu e o outro vamos delimitando limites. Para isso, eu preciso saber quem eu sou, os meus valores, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito, as crenças que eu tenho, para que eu possa, em relacionamento com o outro, o aceitar e também defender e aceitar quem eu sou. E dentro dessa relação, alguns limites vão ser colocados, respeito vai ser introduzido e honra vai ser colocada. Dentro disso, nós vamos viver cada vez melhor. Eu e você, nós e os outros. Que tenha sido poderoso para a sua vida essa sessão. Anime-se, porque está só começando. Nós estamos apenas no capítulo 3 e vamos já para o capítulo 4, que fala sobre o ladrão.